Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez, Pastor Querubino, por esta oportunidade em poder somar com o Reino de Deus e trazer um esclarecimento sobre o texto bíblico, a revista, a lição proposta sobre o milênio para uma melhor compreensão da igreja, né? Então, julgo de sua importância esse trabalho do Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em prol da igreja, que Deus continue sustentando a vida do Senhor em todos os momentos e tudo quanto pensares em respeito ao reino e à glória do nosso Cristo, Deus possa prosperá-lo para que em tudo a sua igreja seja edificada. Tudo bem, Pastor Querubino? Muito obrigado aí pela grande oportunidade que o Senhor tem dado a mim, bem como também a toda a igreja em poder conhecer melhor a Palavra de Deus. Nós estamos, a partir deste momento, adentrando a lição 9, que vai falar sobre o milênio. Conforme a elucidação textual assim nos ensinou, nós estamos passando agora deste momento da grande batalha do Armagedon, que fora profetizada pelos profetas do passado e tendo ali o seu cumprimento quanto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos ali os textos que narram sobre esse momento. Apocalipse capítulo 16, ali onde vai falar sobre o Ar Megido, né? A montanha do Megido. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 em diante, quando diz que o Senhor deixará a sua igreja para poder descer à terra e batalhar em prol, em favor do seu povo, os judeus, e ali então haverá uma carnificina, muitos morrerão, milhões morrerão, perderão suas vidas na batalha do Armagedon. Não podemos confundir com aquele evento de Zacarias 14, quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, né? Somente para recordar os irmãos, nós estamos na batalha do Armagedon, que se dá em Esdraelon, lá na planície do Megido, nesta montanha propriamente dita, onde o Senhor dará vitória ao povo de Deus. E essa localidade difere aí uma distância entre 88 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus pisará com seus pés no Monte das Oliveiras, e ali abrirá um grande vale que, segundo os estudiosos, este vale é o mesmo vale da decisão falada pelo profeta Joel no capítulo 3. E ali o Senhor fará o julgamento das nações, que é o mesmo evento que encontramos ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde o Senhor chamará os que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, para a herança, né, que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. E também teremos ali a sentença daqueles que rejeitaram Jesus Cristo: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, é nesse momento da história, conforme a elucidação textual nos traz na revista, onde o Senhor fará a grande guerra com o anticristo, né? Lembrando ali que a guerra do Armagedon é com o anticristo. A primeira guerra que houve foi antes do acordo de paz ali entre Gog, que é o governante de Magog, e pelo que parece, pelo fato de Ezequiel capítulo 38 nos afirmar que é do extremo norte que virá, então o extremo norte de Jerusalém trata-se da Rússia. Então a primeira guerra foi contra Gog. Agora nós estamos na segunda grande guerra, que é a batalha do Armagedon, que é conduzida pelo anticristo. E segundo o que nos diz a palavra de Deus, conforme está relatado em Apocalipse capítulo 19, será uma verdadeira
carnificina que ocorrerá nesse grande dia. Se os irmãos lerem do verso 11, capítulo 19, verso 11 em diante, vai dizer sobre este grande momento, e onde o Senhor vai convocar as aves do céu para o grande banquete, a grande ceia do Senhor. O verso 17 assim diz: Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. E esta ceia nada mais é para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. É nesse momento que o Senhor Jesus Cristo desce juntamente com os teus anjos para esta batalha, e em sua coxa, conforme no verso 16 nos diz, está o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vestido com o seu manto real, conforme verso 3, vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Então, conforme a ilustração textual, precisamos fazer uma abordagem a respeito desse momento, pois daqui para frente, pós-Armagedon, julgamento das nações, inicia-se a lição 9, que é a lição de hoje, a qual nós estudaremos, que é sobre o milênio. E antes de eu falar propriamente do milênio, eu quero trazer para os irmãos, quando nós formos ver a introdução, alguns aspectos, profecias da parte de Deus para o seu povo quanto à possessão da terra de Israel. Isso nós veremos então na introdução. Quanto à introdução da lição, quero fazê-los compreender a respeito da primeira ressurreição e também da distinção real que há entre a igreja e os judeus, o povo de Deus. Isso não quer dizer que a igreja não seja o seu povo, O apóstolo Paulo vai dizer ali que no capítulo 11 aos Romanos, se eu não me engano, de que Deus promoveu um ciúme nos judeus para que os gentios pudessem adentrar a graça que fora ofertada a eles. Então, até que haja entrada a plenitude dos gentios, que somos nós, entendemos esse período aí como o período da dispensação da graça, adentrando todos estes aí, neste período, o Senhor então fará cessar essa dispensação para dar início então à dispensação da tribulação. Será neste período em que o Senhor haverá de fazer a distinção real entre igreja e judeus, pois a igreja será arrebatada aos céus, conforme aprendemos com o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e os judeus então adentrarão juntamente com os demais que não foram arrebatados a esse período onde Deus tratará exclusivamente com os judeus, para mostrar a eles o Cristo que eles haviam rejeitado por milênios. Então, na introdução, abordamos sobre a questão das profecias do Antigo Testamento, que necessariamente precisam ser cumpridas aos judeus, pois são profecias do povo de Deus, os judeus, uma profecia de possessão, não só uma possessão, mas uma possessão perpétua, é para sempre. Deus sempre prometeu aos judeus a sua herança, uma terra onde eles viveriam, e dali esta terra serviria como uma capital para o mundo, para o governo do próprio Cristo. Então quero compartilhar com os irmãos sobre estes textos que provam que Deus tem um projeto para os judeus tão somente. A igreja nesse momento encontra-se nas bodas do Cordeiro. Se nós
analisarmos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, verso 8, percebemos assim: darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Eu quero trabalhar com os irmãos alguns textos aqui. Por exemplo, 48 de Gênesis, verso 4. Vai assim nos dizer: eu te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Outro texto que nós encontramos em Números, capítulo 32, verso 22. É até interessante ler alguns versículos antes que mostram, sobre este momento. O verso 20, por exemplo, vai dizer assim: então Moisés lhes disse: se realmente fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Então, esse momento aqui, o qual compreendemos ali em Apocalipse capítulo 20, é justamente este momento em que Cristo está subjugando a terra juntamente com o seu povo ali para expulsar os inimigos. O texto de Malaquias capítulo 3, verso 17, Malaquias 3, verso 17. Assim vai dizer: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o capítulo 4 inicia-se falando sobre o dia do Senhor, e você vai perceber que para estes que adentrarem o período da tribulação e vencerem aquele momento, conforme Apocalipse mesmo diz, guarda a tua coroa para que ninguém a tome, verá nascer o sol da justiça, a salvação que virá do Senhor. E nesse exato momento, o verso 4 vai dizer, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias. Conforme eu disse na lição anterior, entendemos que esta profecia se cumpriu ali nos tempos de Jesus Cristo, mas em se tratando do tipo e do antítipo, falando de Moisés e Elias, compreendemos sobre esse grande dia, aquele dia que eu estou preparando, o dia do juízo, onde o Senhor poupará os judeus. Neste dia, as duas testemunhas virá para poder chancelar sobre esta verdade, mostrando para os judeus ali a lei e os profetas, apontando para o Cristo que haveria de vir, veio, e que naquele exato momento estaria retornando para fazer o julgamento das nações. Então, perceba-se que há promessas no Antigo Testamento que falam sobre esta terra, sobre este momento em que Deus haveria de tratar exclusivamente com os judeus e dar a eles a posse da terra. Um texto bem interessante também nós encontramos em Salmos capítulo 2, que
que o Senhor diz assim: por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é o projeto, é o plano do mundo contra o ungido. Mas o Senhor, que está entronizado nos céus, se ri. O Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então repare que o Senhor, no Salmos 2, está falando sobre um rei que seria ungido sobre o seu monte Sião, sobre Jerusalém. Esse rei haveria de reinar e o Senhor o gerou. A palavra gerar aqui é no sentido de constituí-lo. Então Deus constituiu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o salmista continua: pede-me e eu te darei as nações por herança. Repare que toda a promessa de Deus para o povo judeu é com relação à terra. A terra ser a herança e as nações serem herança dos judeus, como um local onde haveria de sair todo o governo para o mundo, para as nações. E a palavra assim nos diz: tu os regerás com varas de ferro, falando sobre o Cristo que haveria de vir. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais o vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Um vocês reparem o seguinte: Deus está falando que o filho regerá com vara de ferro e despedaçará as nações ali como um vaso, como um oleiro despedaça o vaso. Se os irmãos forem, eu estou finalizando essa parte aqui, que o jogo seja de suma importância, Apocalipse capítulo 20, perceberemos justamente o cumprimento dessa profecia em Salmos 2, Apocalipse capítulo 19, no verso 15, quando diz assim: da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos aqui justamente nesse momento onde as profecias estão se cumprindo quanto aos judeus para possuírem por possessão perpétua a herança que Deus sempre prometeu a eles. É justamente nesse momento, pós-julgamento das nações, o Senhor agora prende Satanás por 1000 anos e inicia-se então o reinado de Cristo com os judeus aqui na terra, o conhecido milênio das Escrituras. Para frente e pelos tópicos seguintes estaremos compreendendo aí os detalhes desse grande período. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição 9, que abordamos sobre a questão do milênio. Nós estamos na parte que fala sobre a igreja e o povo judeu. O primeiro tópico da lição 9. O que nós precisamos tirar de importância nesse tópico, apesar que todo o conteúdo é de suma importância, mas a ênfase do que está sendo trabalhado aqui é a questão da diferença que há entre os judeus e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem sabemos, as profecias do passado, como vimos em alguns textos anteriores, retratam a promessa de Deus sobre os judeus tão somente para que eles pudessem herdar a terra e viver nela para sempre. Seria o renovar de todas as coisas,
o novo Éden, o Éden que Deus projetou desde o início, seria restabelecido com os novos céus e a nova terra no ápice, vindo aí o milênio como esse período de 1000 anos, onde aqueles que adentrarem esse período já começarão a vislumbrar, a presenciar, a viver aquilo que será eterno, o novo Éden na terra. Quando nós analisamos a profecia ali de Daniel, capítulo 9, percebemos que Daniel ele é bem específico. Ele diz que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu. Diferentemente da igreja que se tornara filhos de Deus por adoção, pela recusa do povo judeu ao Senhor Jesus Cristo, então sendo cortado ali da videira, conforme Paulo nos orienta ali em Romanos capítulo 11, nós sendo zambujeiros, se eu não me engano é esta a palavra, somos enxertados na videira e ali permanecemos até que toda a plenitude dos gentios tenha entrado. É nesse período aí da dispensação da graça. Então a igreja está presente com o Senhor Jesus Cristo e o povo judeu é o povo de Deus eleito no Antigo Testamento, cujas promessas da terra ainda permanecem sobre eles. Então a diferença que nós precisamos ter neste tópico é de que Deus cumprirá sim essas promessas, dando aos judeus, logo após a tribulação, que será o período em que o Senhor tratará exclusivamente com eles, adentrando ali o milênio, para que possam herdar a terra e viver com o Senhor, sendo o Senhor Rei nesse momento. A igreja, ela então é diferenciada no que tange as promessas da terra, pois aqueles que estão em Cristo, há a promessa da habitação celestial. E é isso que nos conforta e nos motiva a continuarmos crendo em Jesus Cristo, professando a fé no Senhor, pois sabemos que um dia, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o Senhor voltará a voz do arcanjo e resgatará a sua igreja, ou seja, arrebatará, roubará, tirará a força para o seu reino, a gloriosa mansão celestial, as bodas do Cordeiro, ali Apocalipse capítulo 19. Quando nós olhamos para as questões das ressurreições, percebemos que, apesar de Paulo falar sobre o arrebatamento da igreja em 1 aos Tessalonicenses, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, até o verso 18, sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos nesse período do arrebatamento é nítido de que a palavra de Deus fala sobre crentes no Senhor Jesus Cristo, a razão pela qual encontramos esse diferencial em que, apesar de haver alguns textos na palavra de Deus falando sobre a ressurreição tanto de justos e ímpios ao mesmo tempo, precisamos entender, dentro dessa complexidade toda, outros textos que nos mostram esse evento que aparentemente trata-se de um só evento, mas como eventos separados, onde os justos sim serão arrebatados ao Senhor, à igreja, e os ímpios continuarão mortos até o julgamento do trono branco. Lembrando que estes ímpios, eles não são ressuscitados para o julgamento das nações. Todos os ímpios de todos os tempos, os incrédulos, permanecerão mortos até o julgamento do trono branco, onde eles serão ressuscitados para receberem tão somente a condenação. Paulo, então, aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 em diante, mas eu quero ler tão somente o verso 17, assim diz: verso 16,
pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então repare que a promessa do arrebatamento está sobre aqueles que morreram em Cristo, ou seja, arrebatados antes da tribulação para adentrarmos as bodas do Cordeiro de Deus. Quando você faz análise das Escrituras, percebemos que a ressurreição dos crentes é tratada especificamente pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. É ali que fala sobre a nossa ressurreição. Diferente da ressurreição que vai haver ali no julgamento das nações, bem como da ressurreição que é narrada em Apocalipse capítulo 20, do verso, deixa eu ver aqui, capítulo 20, do verso 11 em diante, que vai falar sobre o julgamento do trono branco. Ali então todos os incrédulos serão ressuscitados. Percebam que Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, está dizendo que os crentes que morreram em Cristo serão ressuscitados. Isso difere dos judeus, pois os judeus permanecerão aqui na terra, adentrando o período da grande tribulação, e aqueles que morrerem por conta da pregação do reino nesse período, do reino milenar, lembrando que os 1260 dias finais, as duas testemunhas e os 144.000 se empenharão para poder propagar este reino, e estes que suportarem e recusarem a marca da besta, se porventura vierem a morrer, serão ressuscitados. Estes que morreram na grande tribulação serão ressuscitados ali no julgamento das nações para serem absolvidos no inferno e assim tendo o direito de adentrarem ao reino milenar com Cristo. Apesar de haver essa diferença entre a igreja sendo arrebatada antes do milênio e a ressurreição dos judeus e outros mais que adentraram esse período da tribulação, morrendo na tribulação, sendo ressuscitados para o julgamento das nações, trata-se ali de uma única ressurreição. E isso nós iremos ver no tópico seguinte, da revista, da lição 9, as fases da ressurreição. Para finalizar, meus irmãos, o que nos difere também a igreja sendo a noiva do Senhor que habitará os céus e o povo judeu, o povo eleito que habitará a terra, pois sempre essa foi a promessa de Deus, está também no quesito com relação se a igreja sofrerá esse período ou não sofrerá esse período. Quando nós lemos as Escrituras, e eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses, o texto que nós abrimos no capítulo 4, do verso 13 em diante, vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Mas repare o que diz no capítulo 1, no verso 10. Deixa eu ler alguns versículos anteriores, Verso 9 diz assim: pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. É a igreja, está falando com a igreja. E aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Se nós somos um povo salvo por Cristo, não há condenação mais para nós no inferno, pois somos lavados e remidos. Mas o que se percebe aqui é que há uma ira vindoura para vir sobre a terra, a qual o Senhor nos garante que os que aguardam por Cristo, o próprio Deus os livrará desta ira vindoura. Passando aí pelo capítulo 4, 13, 18, nós veremos
o arrebatamento da igreja, e no capítulo 5, verso 9 e 10 diz assim: Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então repare que há promessas nas Escrituras de que fala de que o nosso Deus há de livrar a igreja deste período. E por fim, um versículo que é bem discutido é Apocalipse 3:10, e assim, se você for de uma outra escola, por exemplo, um amilenista ou um pós-milenista, você terá uma interpretação desse texto conforme a escola pensa ser, até mesmo analisando o grego bíblico. E se você for ver a explicação também de um pré-milenista e dispensacionalista, você também perceberá que, mesmo analisando o mesmo termo grego, a compreensão é outra. Então, por não fechar o assunto, e perderíamos tempo discutindo a respeito de quem está com a razão, e como nós estamos estudando sobre o dispensacionalismo, a visão desta escola e da nossa igreja como teólogos é de que Deus está falando à igreja nesse exato momento e garantindo que irá guardar a igreja desse período. Apocalipse capítulo 3, verso 10: Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Aí alguns vão dizer assim: aqui não está dizendo que Deus vai livrar, mas que Deus tão somente vai guardar nesse período. Ou seja, mesmo que Deus não arrebate a igreja, se fôssemos compreender como apenas guardar, entendemos que o guardar de Deus é um guardar sem destruição, sem sofrimento, pois assim nos garante. Mas a forma como nós entendemos esse texto, a IEC, ela tende a compreender de que o Senhor Deus está revelando ao apóstolo João, e até o capítulo 5, diga-se, está falando com a igreja do Senhor, porque do capítulo 6 em diante inicia o período da tribulação. Deus está falando com a igreja de que haveria ou haverá de guardar, de preservar o seu povo desta hora que é de vir sobre todo o mundo. E esse guardar nós compreendemos que se trata do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Espero tê-los ajudado quanto à compreensão desse tópico, e participaremos agora do que diz com relação ao tópico 2. Meus irmãos, abordando agora sobre o tópico 2 da lição 9, que fala sobre as fases da ressurreição. Anteriormente, no tópico anterior, qual nós abordamos, eu já falei mais ou menos sobre este quesito. Lembrando que Paulo fala à igreja de Tessalônica que aqueles que dormem em Cristo serão ressuscitados. E a nossa ressurreição está, segundo a orientação de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15. Lembrando que após a tribulação, aqueles que morreram nesse período serão ressuscitados para comparecerem diante do Senhor, que pisará no Monte das Oliveiras. Nós já vimos isso também no Vale da Decisão de Joel, capítulo 3, e ali ele trará o juízo sobre as nações, e esse juízo será tanto para aqueles que sobreviveram a esse período, bem como os mortos deste período, que serão ressuscitados para comparecer diante do Senhor para o julgamento. Então, o que nós iremos ver aqui nesse momento e tentar compreender, apesar de haver pessoas, estudiosos, escolas, que dizem ao contrário, segundo as argumentações que possuem, eu quero mostrar aos irmãos as argumentações de que a Bíblia nos traz como
o que está escrito, bem como inferências que podemos fazer daquilo que está escrito, pois nem tudo as Escrituras nos revelam. Um exemplo que eu gosto de trazer é: a Bíblia diz que todos ressuscitarão e comparecerão diante do Senhor. Amém? Isso será uma realidade. A pergunta é: e os que foram cremados? O pó foi jogado no ar, parte do outro pó foi jogado no mar e parte do outro pó foi jogado em algum campo verdejante. Onde está essa pessoa se ela não está morta? Então a Bíblia não explica como, mas sabemos que pelo poder do Senhor, todo esse pó espalhado em qualquer região deste planeta, e se porventura tenha sido até mesmo espalhado por algum astronauta no espaço, Deus vai juntar todo este pó a esta pessoa e o fará ressuscitado diante dele em corpo para o julgamento. Então, há questões que a Bíblia não diz como, mas você pode inferir do texto aquilo que ela está trazendo como essência, a ênfase para tal assunto. Conforme eu disse, a igreja será arrebatada, porque ali diz que os crentes que dormem no Senhor serão ressuscitados. Mas a Bíblia também nos ensina de que aqueles que morreram no período da tribulação serão ressuscitados perante o Senhor para o julgamento das nações. Pastor Alain, qual é o problema nisso tudo? O problema é que a Bíblia nos ensina apenas duas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. E por que eu estou dando tanta ênfase a este tópico para que os irmãos possam compreender? A visão dispensacionalista entende que o Senhor ressuscitando a igreja antes do arrebatamento e a ressurreição de que se trata para o julgamento das nações, trata-se da primeira ressurreição, não duas ressurreições. Ou seja, é uma ressurreição apenas dividida em dois tempos ou fases, conforme o irmão queira falar. Pastor, como será isso? Eu não sei. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. O que nós não podemos é ferir as Escrituras e ensinar algo que seja contrário a ela. A Bíblia diz que existe apenas duas ressurreições. A primeira é da igreja sendo arrebatada aos céus, juntamente com aqueles que morreram na grande tribulação para o julgamento das nações. E qual é a segunda, pastor? A segunda ressurreição se dá após o milênio, no julgamento do trono branco, ou seja, para que os incrédulos possam receber a condenação do inferno tão somente. Vamos analisar o texto bíblico. A palavra de Deus assim nos ensina no capítulo 20, onde inicia-se o milênio. Diz assim a palavra de Deus: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Repare que apesar de Satanás ter sido preso pelo Senhor, colocado em um abismo, selado para que permanecesse 1000 anos sem influenciar e enganar as nações, nós estamos iniciando o processo, adentrando o milênio. Agora João está vendo o julgamento das nações em curso. Verso 4. Vi tronos, e os que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. O que aconteceu com estes que foram degolados neste período, que não receberam o sinal da besta, nem na testa e nem nas mãos? Ponto. Reviveram, ou seja, ressuscitaram. Com qual objetivo? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitaram, passaram pelo julgamento das nações
e agora estão reinando com Cristo durante 1000 anos. Esse período aqui, conforme está em nossa lição, no capítulo, na lição 9, em Apocalipse, no capítulo 7, repara que o apóstolo João fala desse mesmo período. Nós estamos no período da tribulação. No capítulo 7, verso 14, para que possa ficar melhor compreendido, o verso 13 em diante vai dizer assim: Então um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes que, após serem provados e exclusivamente provados por Deus naquele período, reconhecendo o Cristo que eles haviam rejeitado, foram lavados e branqueados as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação. Quem está dizendo isso é o apóstolo João, que é o mesmo de Apocalipse capítulo 20, verso 4, o qual nós lemos. Então, em suma, meus irmãos, para nós finalizarmos o tópico 2, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos informações nas Escrituras de que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. A pergunta é: e os que não morreram, os que morreram sem Cristo? Estes permanecem mortos. Então, repare que há uma ressurreição somente para os que morreram em Cristo. Essa ressurreição se dá à igreja que está sendo arrebatada para adentrar as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. Passa-se o período da grande tribulação, morrem-se nesse período, e aqueles que morreram por rejeitar a marca da besta na mão e na testa e não a adoraram, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 4, estes que morreram reviveram, ou seja, ressuscitaram, participaram do julgamento das nações, foram absolvidos do inferno, não serão salvos para ser igreja, porque a igreja já está nas bodas com o Cordeiro. Então viverão eternamente na terra para cumprir toda a profecia de Deus a respeito do povo judeu que haveria de herdar a terra, e todas as nações viriam até ela. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 20, no verso 11 e 15, que é depois do milênio, vai dizer assim, Apocalipse capítulo 20, verso 11: Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Percebam que após o milênio está havendo a ressurreição de mortos. Quem são estes mortos? São aqueles que não ressuscitaram quando a igreja ressuscitou. Tessalonicenses diz isso: os que morreram em Cristo ressuscitaram. Os mortos permaneceram mortos. Aqueles que morreram na grande tribulação, rejeitando a marca da besta, ressurgiram para o julgamento das nações. E como Apocalipse capítulo 20 diz haver apenas 2 ressurreições, repare que o finalzinho do verso 4: reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram. Ou seja, mesmo aqueles mortos do arrebatamento da igreja que não reviveram, os mortos que morreram nesse período da tribulação, mas que se renderam à besta e que adoraram a besta, estes também
não ressuscitaram, não reviveram, somente reviveram os que rejeitaram a marca da besta. Então diz aqui, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. De que ressurreição trata-se? A ressurreição da igreja e a ressurreição daqueles que compareceram ao julgamento das nações. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. A igreja no céu com o Senhor durante esse período de 1000 anos e os judeus aqui na terra reinando com ele também durante um período de 1000 anos. Então esta é a primeira ressurreição. Então bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda ressurreição está do verso 11 em diante, que trata-se do julgamento dos incrédulos. Bem-aventurados a primeira, nós, porque os incrédulos serão ressuscitados tão somente para receberem a condenação. Espero que os irmãos tenham compreendido a questão das duas fases, os textos bíblicos que falam a respeito disso e no mais que o Espírito de Deus possa nos conduzir aí à compreensão das Sagradas Escrituras. Veremos então sobre o tópico 3, o milênio, na lição 9. Por fim, meus amados irmãos, para finalizarmos, o tópico 3 fala sobre o milênio em si. Como será, o que acontecerá, se haverá desobediência, morte, se muitos viverão por muitos anos, se Cristo reinará com eles ou não, enfim. O tópico 3 aborda sobre estes conceitos. O que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é a sequência lógica dos eventos em que o Senhor deixou registrado para que nós pudéssemos interpretar e compreender. Quando analisamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme o profeta Zacarias profetizou no capítulo 14, dizendo ali que os seus pés estariam sobre os montes, o Monte das Oliveiras, e haveria uma fenda ali, criaria um vale, e já vimos sobre isso, o Vale da Decisão, o Vale do Julgamento das Nações, ali onde o Senhor trará juízo sobre todos os que restaram das nações, sendo absolvidos, adentrando agora ao reino milenar. Zacarias nos informa que neste período, a partir do verso 9, do verso 4 em diante, fala sobre o julgamento do pisar do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. E após o julgamento das nações, Zacarias diz o seguinte no verso 9, no capítulo 14: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Percebam que o profeta Zacarias ele está sendo bem claro e lógico, dizendo que Jesus reinará sobre a terra e será rei sobre toda a terra, e o seu nome será um só nome sobre toda a terra. A questão hoje é nós tentarmos compreender se Jesus já reina. Eu entendo que sim. Jesus, ele ao subir aos céus, assentado à direita de Deus conforme está, após a ressurreição, conforme Atos 2 ali, nos versos acho que 30 ou 31, vai dizer que após a sua ressurreição, ele toma o domínio do reinado, mas entendemos ali que aquele reinado é um reinado espiritual, é um reinado onde o Senhor Jesus está com aqueles que morrem nele, reinando nos céus. Então Jesus já reina, ele reina espiritualmente. Não há o nome de Jesus sendo reconhecido e adorado em toda a terra nos dias de hoje. Nós adoramos, até vi recentemente agora um link que postaram aí no grupo, de que o Brasil é a nação que mais adora a Deus, Louvado seja o Senhor por isso. Mas outras nações não adoram.
E a promessa de Deus ao profeta Zacarias diz com respeito a um reinado físico, onde o Senhor será rei sobre toda a terra, um será o seu nome e todas as nações virão para adorá-lo em Jerusalém. Então é completamente diferente nós entendermos sobre a questão de que Jesus reina hoje, de fato reina, um reinado espiritual nos céus com a sua igreja e sendo nós embaixadores deste reino, e um reinado futuro, quando a igreja estará com ele no céu, nas bodas, e o Senhor deixando a igreja, ali no capítulo 19, verso 11 em diante, deixando a festividade com a igreja, com o casamento com a igreja, descendo para a batalha ali do Armagedon. Então, são situações completamente distintas, né? Onde o profeta Zacarias relata de fato um reinado terrestre e onde todas as nações virá para poder adorar ao Senhor. O milênio que vai falar sobre aqueles que serão ressuscitados neste período para o julgamento das nações, nós já vimos sobre isso, e o que nós podemos perceber também em Zacarias capítulo 14, o que irá acontecer nesse período de reinado de Cristo. Aqui nós percebemos com muita clareza que muitos de muitas nações irão restar, ou seja, eles não serão condenados ao inferno, mas adentrarão o reino milenar ali. E será destas muitas nações que futuramente Satanás, ao ser solto após o milênio, buscará alinhar os seus conceitos para poder tentar destruir novamente o povo de Deus. Olha o que diz o capítulo 14 de Zacarias, verso 16. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguém das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela chuva. Então repare que nesse período de reinado haverá aqueles que não subirão, ou seja, desobediência em curso dentro do reino milenar, sendo Jesus o próprio Rei e Senhor deste reino. Então haverá ainda desobediência por conta de que a revista assim nos orienta, pois neste período não se trata do estado eterno, mas sim do reino milenar, onde eles ainda não foram aperfeiçoados ao ponto de não pecarem mais. Esse período aqui que fala sobre as famílias da terra que subirão de ano em ano para adorar o Senhor, reparem que é o mesmo evento de Apocalipse capítulo 21, quando o apóstolo João fala sobre os novos céus e a nova terra, dizendo ali no verso 24, no verso 23 em diante, a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Ou seja, João está vendo a Jerusalém celeste que desceu do céu, e lá não precisa mais de luz, pois o próprio Cristo é a luz da cidade. Agora olha o que diz o verso 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. É o mesmo evento de Zacarias. As nações, as famílias subindo para adorar o Senhor, trazendo a glória e a honra das nações. E este período também, pelo fato do apóstolo João estar falando sobre os novos céus e a nova terra, e aqui diga-se, nós estamos num período do reino milenar, e logicamente posterior a isso tudo será purificado e para que haja um estado eterno. O profeta Isaías, no capítulo 65, vai falar sobre esse período também dos novos céus e da nova terra. Isaías capítulo 65, verso 17 em diante.
Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela crianças que viva poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias. Aqueles que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros nela habitem, nem plantarão para que outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão sem ter razão de trabalhar, e nem terão filhos para a calamidade, pois serão um povo bendito do Senhor, eles e os seus descendentes com eles. Antes que clamem, responderei, e estando eles ainda falando, os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá a palha como boi, mas o pó da terra será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 11 também fala desse período. Isaías capítulo 11 assim diz: verso 5 em diante: a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito, se deitará o bezerro e o filho de leão e o animal cevado virão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naqueles dias as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naqueles dias as nações perguntarão. Reparem, reparem que o profeta Isaías, ele relata um período que não é o nosso. Nós não estamos vivendo esse período. Nós com certeza não iremos brincar com a cobra e nem tampouco ver o boi comendo a palha com o leão, e nem tampouco nós chegaremos perto de nenhum leão. Ou seja, não se trata deste momento hoje no nosso contexto, mas um momento futuro, que compreendemos ser o reino milenar, onde aqueles que restarem de todas as nações, que adentrarem esse período, os que viverem esse período viverão como a árvore, conforme diz ali, plantarão, comerão, terão suas casas, não serão saqueadas, haverá paz no monte do Senhor. Aquele que pecar, lá diz lá o capítulo 65, o pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Ou seja, nesse período do milênio, o pecador que não alcançar 100 anos, ou seja, 100 anos é uma idade prematura para morrer, e se diz que o pecador que não alcançar, isso nos mostra que, apesar do apóstolo João e o profeta Isaías estarem falando de novos céus e nova terra, o que se retrata aqui é o período do milênio, onde ali ainda não haverá a plena perfeição, mas que os homens ainda viverão em pecado, já vislumbrando um Éden futuro, onde todas as coisas serão renovadas, pelo fato de que a existência
será aumentada, as pessoas viverão muitos anos nesse período de 1000 anos, já retratando o que acontecia em Gênesis, antes da queda e posteriormente à queda ali, né, até o dilúvio, pessoas vivendo muitos anos. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para vocês aqui nesse momento, para nós finalizarmos a lição 9. O profeta Isaías, o apóstolo João, fala sobre os novos céus e a nova terra. Logicamente, não está relatando sobre o estado eterno, porque o estado eterno é um estado de perfeição, onde não há pecado. Então você só consegue inferir essas verdades dentro de um contexto milenar, onde Cristo será rei sobre toda a terra, para cumprir Zacarias 14, verso 9. Um será o seu nome, aqueles que restarem de todas as nações, Zacarias 14, 16, subirão para adorar ao Senhor, o mesmo evento de Apocalipse capítulo 21. E aqueles que não subirem, ou seja, haverá desobediência nesse reino, apesar de Jesus ser o Senhor e Rei. Haverá pecado no período milenar, porque o pecador que não conseguir alcançar 100 anos será prematuro. Haverá morte nesse período, porque aqui diz, mas haverá paz, haverá segurança, haverá alegria, haverá presença do Senhor, pois o nosso Senhor estará sobre a Jerusalém terrestre ali, juntamente com a igreja, conforme está lá em Apocalipse capítulo 21 também, onde o apóstolo João traz um vislumbre da visão que ele está tendo, né? Porque Deus o eleva para ver acima dos montes a nova Jerusalém e também ver a Jerusalém terrestre, ou seja, uma sendo sobreposta à outra, e na terrestre as nações vindo adorar o Senhor, trazer as suas ofertas, conforme a profecia de Zacarias também assim nos ensina. Então, em resumo, nesse período do reino milenar, haverá sim desobediência, haverá pecado, haverá morte nesse período também, e todos estes que morrerem neste período, bem como os que não foram ressuscitados no julgamento das nações, e nem os que foram ressuscitados quando a igreja for ressuscitada para o arrebatamento, todos estes irão ressuscitar no julgamento do trono branco que se dará após o reino milenar. Findando o reino milenar, o Senhor Jesus Cristo vai soltar Satanás da sua prisão, ele voltará a alinhar com os restantes de todas as nações, estes que com certeza foram desobedientes ao Senhor desse reino nesse período. Então ele encontrará não poucas, mas muita gente como aliados para tentarem destruir o povo de Deus novamente, que seria a terceira grande guerra. Lembrando que a primeira foi antes da tribulação com Gog, é o príncipe de Magog. A segunda se deu ali ao término da grande tribulação, que é a guerra do Armagedon, conduzida pelo anticristo. E agora nós estamos aí na terceira grande guerra, que se dará pelo próprio Satanás, conduzindo as nações ali para guerrearem contra o povo de Deus. Irmãos, espero que vocês tenham compreendido. Me desculpem porque a minha alergia atacou aqui, então meu olho está ficando lacrimejado e estou suando, né? Peço desculpas, mas espero que os irmãos tenham compreendido. E o que eu digo, isso não é uma palavra final, é apenas uma forma de compreender as Escrituras. Logicamente, você estudando outras escolas, vocês poderão ver outras formas de compreensão. Mas nós somos congregacionais, e a igreja congregacional tem como escatologia o dispensacionalismo, ou também conhecido como pré-milenismo pré-tribulacionista, ou seja, Jesus volta antes do milênio e antes da grande tribulação. No mais, que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e obrigado, pastor Querubino, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder tentar entender um pouco mais as Escrituras. Que o Senhor continue a prosperar todo o seu trabalho, em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus irmãos. Que Deus
vos abençoe. Até a próxima lição, a lição 10.